Alô, alô, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Davi Muniz e eu tenho muito orgulho de apresentar a live de tendências do IAM Tech Day 2024. Eu estou aqui do meu lado com duas feras e eu já queria trazer essas duas feras aqui para a gente começar a bater esse papo. Queria trazer Alfredo Santos, que é o fundador do Opa, IAM Tech Day. E aí, Alfredo, primeiramente, obrigado aí pela sua disponibilidade, participar da nossa live. Muito boas-vindas aí para você. obrigado, eu que agradeço aqui a participação. Boa noite, pessoal. Boa. E eu queria trazer também aqui esse fera que não é a primeira vez que a gente está junto, também nessa dobradinha mais uma vez, nosso pesquisador Felipe e advocate Felipe Pires. Boa noite, Davizão, bom dia para quem for ver, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quando você for ver esse vídeo, estamos aqui novamente. Eu estou em minoria hoje aqui, né? Porque as duas feras aí estão em Portugal, eu estou aqui no Brasil. Já é o quê? 10 horas aí, pessoal? Aqui 10 são horas, 10 horas. firme e Boa. forte. Boa, excelente. Bom, obrigado aí para os dois pela presença na nossa live. E o objetivo de hoje da gente aqui nessa live é a gente trazer aqui as tendências, o que é que a gente viu no IAM Tech Day 2024. Né? O IAM Tech Day é organizado pelo Alfredo Santos e, por sinal, muito boa organização. Mas eu vou deixar a fala com ele aí. Me conta aí, Alfredo, como é organizar esse evento? A gente tem falado bastante, né, de ataques à identidade, muitos dados durante o evento falando sobre como os atacantes maliciosos procuram, né, atacar a identidade, não só a identidade, mas também a infraestrutura de identidade. E eu queria entender um pouco a história do evento. Conta aí para a gente como foi organizar esse evento específico, né, de gestão de identidade e acesso. Legal, bacana. Bom, vamos lá. O que acontece? Eu trabalho com identidade já há um bom tempo, tá? Eu vou ter que entregar a idade aqui, né? Não entregar a identidade, mas eu comecei em 2000 com identidade e ao longo dos anos eu participei de alguns congressos fora, tá? E realmente eu morava no Brasil, tinha que viajar para fora, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, por exemplo, para assistir congressos especializados de identidade. Tá? E aí eu sentia muito essa demanda, eu sou bem ativo com a comunidade, né? Quem me conhece, sou autor de livros, de artigos e tal. E eu sempre quis ajudar, né, a comunidade, e aí o que aconteceu? Na pandemia, tá? Foi bem no começo ali da pandemia, eu resolvi criar o IAM Tech Day, primeiramente online, tá? Então ele teve 3 edições online, edições de dia cheio, até edições de 2 dias, com muito conteúdo. Esse conteúdo depois está até no canal do IAM Tech Day também, convido o pessoal para conhecer depois. Cheguei a executar também edições em espanhol também, para atender a América Latina, né? E uma edição em inglês também para atender de forma global, tá? E o que aconteceu? Aí, após pandemia, todo mundo querendo mais e querendo mais aí de conteúdo e querendo interagir também, né, com esse público. Aí, no ano passado, eu executei o primeiro IAM Tech Day presencial, tá? Já tinha engajamento já dos principais players, né? Senha Segura já estava engajada também, inclusive foi patrocinador do ano passado também, tá? E é isso, a gente, no ano passado, planejou um evento para 300 pessoas, foram quase 600 pessoas, né, no evento, isso com né, muita contenção. Esse ano, o evento ele foi planejado inicialmente com uma expectativa, tá, de umas 700 pessoas, foram quase 1.400 pessoas, quase o dobro também, tá? E aí nesse ano e com o crescimento do evento, né, como você falou, a questão de ataques à identidade e tudo, o tópico foi expandindo, então quando alguém lê só IAM, às vezes acha que é só a solução de gerenciamento de identidade e tal, na verdade, aqui é para cobrir identidade e gestão de acesso de uma forma global, e aí entraram, inclusive, outros players no evento, né, e apoiando a comunidade, para a gente pegar todo o aspecto, né, do que
a gente pode falar depois até de Identity Fabric, que é pegar o aspecto inteiro, o escopo inteiro, tá, de identidade. Então, aí a gente está falando meios de conter esse ataque, a gente está falando meios de monitorar, né, esse ataque, como entender o comportamento do acesso, tudo. Então, o evento acabou pegando todo esse aspecto. Boa. Já queria deixar aqui o primeiro link. A gente agora, no mês de abril, né, a gente comemora o Dia Mundial da Proteção à Identidade, e a gente aqui no Senha Segura, a gente começou também uma campanha para informar os CISOs quais são as 5 maiores questões perguntadas sobre gestão de identidade e acesso, e que esses CISOs devem perguntar. Então, a gente vai colocar no link aí nos comentários o link para inscrição nessa campanha, e são 5 materiais que eles mostram toda a questão da evolução da identidade de acesso, né, a gestão do acesso privilegiado também, quais são esses pilares, quais são as medidas que os CISOs devem ter para poder proteger adequadamente as identidades na infraestrutura. E a gente está falando aqui, né, de convergência, de Identity Fabric, né, e dentro do universo, a gente não está falando só de identidades on-premises, né? Porque a gente tem visto essa evolução da cloud e não é necessário, a gente não deve somente focar nas identidades on-premises. A gente também deve focar nas identidades em cloud. E é muito mais difícil, né? Acho que e aí queria já trazer aqui o Pires para ele falar um pouco desses desafios de gestão de identidade voltada à cloud, e tem também a palestra, né? Você palestrou, né, Pires? Mapping Attack Paths, identificando vulnerabilidades na infraestrutura em nuvem. Conta um pouco mais para a gente dessas vulnerabilidades em nuvem. Bom, primeiro queria agradecer ao Alfredo, né, por ter me convidado para participar do IAM Tech Day ali como um dos keynotes ali vamos dizer, quase abertura, né, porque eu fui o segundo ali do Auditório 2 a fazer essa abertura, né, a gente teve 10 minutos ali falando um pouco sobre os desafios que a gente tem, né, dentro dessa infraestrutura em cloud, quanto isso é complexo, né, a gente vem de uma estrutura tradicional, onde tu tens vários tipos de nomenclaturas que é utilizado no ambiente on-premise, né, que é mais fácil de a gente tratar quando a gente fala de identidade, né, então tu geralmente tem um alvo de alto valor chamado High Value Target. Então durante a palestra eu expliquei justamente essas terminologias, ou HVT, né, o High Value Target, expliquei um pouco sobre vetores de ataque e sobre caminhos de ataque, né, e aí eu fiz esse paralelo do mundo on-premise para o mundo em cloud, e como isso converge entre si e como isso é potencializado em cloud, né? Porque diferentemente do ambiente on-premise, onde tu tem realmente um high value target, tu tem um domain controller, um Active Directory, um domínio onde tu atribui uma permissão para aquele usuário que está dentro daquele Active Directory. Quando tu fala em cloud, é como um quebra-cabeça, né? Ou seja, são várias peças que se conectam entre si, e para elas se conectarem, elas precisam ter esses permissionamentos. Então, eu fui explicando justamente essas terminologias em cloud para o pessoal, e indo para o final, assim, durante esse tempo que eu tive ali como keynote, mostrando como a gente poderia ter um mapa visual disso, né? Como a gente poderia ver a nossa saúde em cloud, como a gente não só trouxe um problema, mas trouxe a forma de mitigação dessas identidades. Porque cada vez mais, nos dias atuais, a gente tem esse desafio, né? A gente tem que dar esse tipo de acesso para os usuários por uma questão de automação, por uma questão de facilidade de acesso, e isso acaba facilitando para o lado do atacante. Então, eu realmente preciso ajudar no processo de mitigação. Então, ter essa visibilidade em nível de mapa fica mais fácil da gente, de fato, conseguir tomar uma ação mais preventiva. Então, foi isso que eu fui falando ali durante o evento. Até fica o convite aqui, o pessoal que está nos assistindo, né, seja pelo YouTube, seja pelo LinkedIn, né, vamos fazer disso um bate-papo. Então fiquem à vontade de perguntar, né, o Alfredo aí, como um dos criadores desse evento incrível no Brasil, que tem feito uma diferença, ele mesmo pode falar da comparação do ano passado para esse ano, quanto que mais do que dobrou a quantidade de participantes,
né? Então, esse é o momento de fazer perguntas aí para ele, né? A gente está aí também para responder qualquer dúvida que vocês eventualmente queiram, ou tenham, né? Excelente. Excelente. Podem colocar nas caixinhas no YouTube, no LinkedIn, que a gente está aqui para responder todas as perguntas de vocês. Você ia falar alguma coisa, Alfredo? Você tem... Eu gostaria de comentar. Bom, primeiro das perguntas, fiquem à vontade aí para mandar pergunta para a gente mesmo. Se a gente não souber, a gente conhece quem sabe, tá? Mas, comentando um pouco sobre o que o Felipe comentou, eu queria trazer aqui até um caso prático, tá? Eu participo de alguns projetos e eu estou participando de um projeto de âmbito global, né? De uma empresa que ela faz muitas aquisições, né? Ou tem muitas operações. E só para vocês terem ideia, falando sobre a gestão do acesso à cloud, essa empresa ela tem 8 contratos diferentes de cloud, dos 3 principais sabores, inclusive. Então, assim, tem alguns contratos com Google, alguns contratos com a AWS e alguns contratos com Microsoft. Então, imagina qual é o desafio. Uma para fazer a gestão, tá, de tudo isso, e outra para, inclusive, fazer um processo, por exemplo, de aquisição de uma empresa. Então, assim, quando você compra, por exemplo, uma startup e vai juntar a sua empresa, você ganha junto pelo menos um contrato de cloud dessa startup. E aí você tem que ter ferramental para poder ter visibilidade, né, desses acessos e também trabalhar o processo de, que a gente até chama lá de IT Integration, que é trazer essa startup para dentro. Tá? Fora coisas que você tem que conviver, por exemplo, time de gestão de dados às vezes prefere ferramental do Google e vai manter aquela nuvem Google, ao mesmo tempo outras coisas como o próprio controle de identidade de acesso às vezes está dentro de um Entra ID, né, em cima de Microsoft, e vai conviver com isso, né, fora outros desafios também de junção com outras empresas e muita interação sobre o controle de acesso dessas parcerias também, que a gente pode falar um pouco mais depois sobre isso. Excelente. Eu já queria pegar esse gancho que o Alfredo está falando de multi-cloud, né, e já trazer um dado aqui, que segundo aqui uma pesquisa da Oracle, 76% das empresas estão adotando estratégias multi-cloud, né? E quando a gente fala de diferentes clouds, você fala de diferentes terminologias, diferentes formas, né, que esses vendors multi-cloud tratam a proteção efetiva. E isso pode também trazer muito desafio para as empresas, né? Você ter eu queria explorar um pouco esse ambiente multi-cloud, né, que as empresas estão adotando. Por que que efetivamente elas têm esse tipo de estratégia? Uhum. Vou comentar um pouquinho, aí o Felipe complementa aqui, até por causa desse projeto. Primeiro, o porquê, 2 pontos eu comentei ali, então pode ser preferência por algum ferramental, né? Por exemplo, todo um pilar da empresa de gestão de dados se dá bem com o ferramental Google, e aí dificilmente você vai conseguir mover ele para, por exemplo, o Microsoft, para executarem as mesmas tarefas em cima de produtos Microsoft, etc., né? Apesar de todo o contexto de ter várias opções, outras opções e open source, mas às vezes eles se dão muito bem com aquilo. Outro cenário, como eu comentei, são das aquisições e junções de empresas e multi-empresas, então o que acaba provocando multi-cloud são isso, são parcerias, são as aquisições e são as junções de empresas que acaba dando esse cenário todo. E assim, o desafio é o mesmo que a gente tem há muitos anos, então não é porque eu puxei uma nuvem agora que de um dia para o outro eu vou conseguir me livrar dela e fazer a junção. Por isso que uma solução que dá uma visibilidade global, e o Felipe vai poder comentar um pouco mais sobre isso, que dá uma visibilidade global, te ajuda muito para entender isso. Então você vai entender os gaps e vai conseguir começar a puxar as informações e fazer movimentações. Exatamente. O grande detalhe é isso, né? Hoje em dia, a gente vê essa adoção do multi-cloud nas empresas por N motivos, né? O Alfredo comentou alguns deles, assim. Então, por exemplo, tu trouxe um dado, Davi, sobre a Oracle, né?
e a Oracle sempre remete a alguma coisa de banco de dados, né? Quem é mais antigo aí como a gente, vou colocar todo mundo na mesma página aí de como antigo, para ficar bem para todo mundo. A gente associa muito ao banco de dados. Então, naturalmente, quem está fazendo esse movimento para cloud, né, quando a gente fala de cloud para banco de dados, e que já tem esse seu ambiente em Oracle, por exemplo, naturalmente vai fazer um movimento para OCI, por exemplo, né? E da mesma forma, quem tem, por exemplo, Microsoft e fez todo o movimento do seu Active Directory vai para o Entra ID, né? Se a Microsoft não mudou de nome novamente, mas fora a brincadeira. Então tem esse poder do multi-cloud que facilita muito. Então, para cada aplicação ou para cada criticidade, se adota ali, né? Aquela cloud. E aí, o grande desafio que eu percebo pelas empresas, e aí tendo a oportunidade de participar não só do IAM Tech Day, mas de alguns eventos aqui fora na Europa, né, seja aqui na Europa, seja nos Estados Unidos também, eu tive há algumas 3 ou 4 semanas atrás também conversando com algumas pessoas lá na região de APAC, né, ali em Manila, nas Filipinas, Bangkok, na Tailândia, a gente percebe que os desafios são muito semelhantes. O que é quando a gente fala de tecnologia, isso abrange todos os locais ali, né? Hoje mesmo a gente estava numa conferência também com o pessoal de Middle East ali, né? Com os mesmos desafios, onde como a gente consegue ter visibilidade desse ambiente multi-cloud, né? Porque os desafios são grandes, de acordo com cada aplicação ou a terminologia que é utilizada é workload, né? Que é aquela carga de trabalho que eu vou ter que alocar nesse meu cloud provider. Então, a partir do momento que eu coloco isso lembrem dessa palavra, né, dos meus, o meu quebra-cabeça, eu preciso ter o permissionamento, rotacionar permissionamento, eu preciso gerenciar isso, eu preciso gerar governança sobre isso, eu preciso fazer N coisas. Então, o multi-cloud, ele é uma coisa natural que vai acontecendo. A boa e velha discussão de que eu deveria ter tudo one cloud, ou se deveria ter multi-cloud, isso vai ser sempre uma discussão, tudo vai depender de billing, né, de bilhetagem, de quanto que eu pago, quanto que eu não pago. Então, quanto mais visibilidade, né, e tem uma palavra muito que se fala bastante nos últimos tempos também, que é a palavra chamada observability, né, ou o que eu consigo observar, eu só consigo, de fato, tratar a minha gestão de identidade, eu só consigo tratar os meus permissionamentos a partir daquilo que eu consigo ter visibilidade. Se eu não tenho visibilidade, é uma zona escura, e aí eu não consigo tratar isso de fato. E aí, do ponto de vista do atacante, porque no final das contas a gente está falando aqui de segurança, né? Do ponto de vista do atacante, ele está tendo menos trabalho, ele está tendo menos esforço. Se ele está tendo menos esforço, ele vai ter mais sucesso em te atacar. É simples como isso. Eu tenho uma fala que eu gosto de dizer que é impossível você proteger aquilo que você não gerencia, né? E aí impossível você gerenciar aquilo que você não conhece. Então, você entender quais são essas credenciais, tanto em nuvem, né, tanto on-premises quanto em nuvem, né? Entender onde elas estão, qual é o nível de risco que ela vai oferecer. Aí, eu também entendo que é essencial para que essa proteção efetivamente aconteça. Mas queria explorar um pouco mais o que é que as empresas podem fazer. Como é que se o cara chega hoje e fala, cara, preciso proteger o meu ambiente multi-cloud. Quais são aí as recomendações que vocês dão a esses líderes, esses CISOs? Certo. Bom, tirando do que comentamos, uma coisa que eu acrescentaria seria também você dar mais governança a essas identidades, governança a esse acesso. Isso até remete a uma outra dificuldade que existe, que, por exemplo, as soluções de IGA em geral, elas não estão prontas para isso, tá? Elas não estão prontas para apoiar você a revalidar esse acesso de cloud e recertificar um acesso, por exemplo. Então, também um casamento de uma solução de IGA com uma solução de gestão de acesso de entitlements na nuvem vai ajudar muito, tá? E a convivência das duas vai acabar quebrando essa parede que existe. Então, isso vai, além de você ter a visibilidade na outra solução, dentro do IGA também começar a, por exemplo, até fazer o fluxo fim a fim, como criar um acesso e receber de volta o que existe de acesso e ter essa visibilidade também dentro do IGA, que é onde você gostaria de governar melhor as identidades corporativas fim a fim, tá? E também fora o casamento com soluções de RH para também facilitar uma saída de profissionais, etc.
Eu acho que uma das coisas que eu poderia acrescentar dentro de tudo aquilo que a gente está falando, né, é a gente começar a pensar a nível de board mesmo, né, e não falar tecnicamente, mas a implementação de cultura de Zero Trust, né, e aí acho que tem um misconception aqui que é, muitas vezes o mercado atrela o Zero Trust a um ferramental, né, ou ZTNA, ou ZTNH, ou ZTN whatever, qualquer nome, né, atrela sempre a uma ferramenta geralmente voltada a redes, né, porque a gente está falando de redes e tal, de comunicação, o que não deixa de ser uma verdade, que a comunicação é de redes, mas o contexto de Zero Trust a nível de cultura, e aí acho que isso que é importante a gente, e eu dou essa sugestão, é pensar, existe um projeto de uma universidade do Reino Unido muito legal, que fala sobre os 10 princípios de Zero Trust, e ele fala muito sobre identidade, né, então, do ponto de vista de Zero Trust, cultura, né, ele é baseado em três pilares, eu diria assim, né, o primeiro pilar é um pilar de processos, o segundo pilar é um pilar chamado pessoas, que vão estar baseados nesses processos, e o terceiro pilar seria o ferramental, que vai te ajudar a conseguir te entregar este conceito de Zero Trust, em cima de alguns contextos, né? Então, a nível de board, eu preciso ter saving do meu dinheiro, né? Do meu revenue, né? Daquilo que eu tenho em casa. Se eu tenho uma empresa como um produto, né? Eu preciso ter saving disso, mas eu preciso manter o meu ambiente seguro. Então, como é que eu tenho saving disso, né? E aí, indo para a IGA, por exemplo, eu tenho que ter um processo bem estabelecido, né? Um requerimento de segurança, um processo bem definido, para que eu possa comunicar isso para o segundo pilar, que são as pessoas, e aí eu consigo entregar isso com as ferramentas que não vão gerar zona de sombra, e aí eu vou conseguir entregar essa cultura de Zero Trust. Então, o que eu poderia recomendar seria isso. Pensem em ferramentas que te entregam esse conceito, essa cultura de Zero Trust, pensando nesses três pilares, né? Que é o pilar de processos, pessoas e ferramentas. Então, até depois a gente pode compartilhar esse link, é um link público, né, dessa universidade, eu acho muito legal porque ele fala muito sobre isso, né, sobre essa cultura de Zero Trust baseado em identidade e não em ferramentas de redes. Quando a gente fala de identidade, até é um novo perímetro de segurança, né? E eu vou passar para você, Alfredo, se você quiser completar. Não, boa. Essa já é clássica da identidade ser o novo perímetro, de né? segurança. Exatamente. Quando eventualmente estou dando algum curso ali, eu acabo falando que ou existe bug na solução, que também pode ser ali uma brecha ali para o perímetro, ou se não a identidade. A pessoa vai procurar a identidade, que é a coisa mais fácil, e vai procurar os meios mais fáceis de ganhar essa identidade, que aí cai no phishing e etc., porque é muito mais fácil, né, você passar ali o phishing e obter credenciais do que você também tentar quebrar uma coisa e tal. E aí esse que é o ponto. Como isso é o caminho mais fácil, a gente tem que começar a pensar nas contramedidas, né? E aí como que você vai monitorar isso, como que você vai tentar bloquear isso. Entram aí alguns aspectos aqui quando a gente está falando de identidade com perímetro, que é dar um acesso condicionado, que é você entender o comportamento, o behavior, que eu colocaria duas coisas. Qual é o comportamento da porta para fora, quase, e depois qual é o comportamento da porta para dentro, tá? Da porta para fora, onde eu vejo ali, que é o conditional access ou outras nomenclaturas também qualquer, que eu vou ver o aspecto de comportamento, que nem sábado estava no Brasil, domingo eu estou em Portugal. Condiz com o tempo que eu não loguei, que eu não acessei os sistemas e tal? Legal. Mas assim, de repente eu estou em São Paulo, meia hora depois eu estou acessando de Portugal, mesmo que seja um lugar tranquilo, né? Não estou falando de algum país mais complexo aí, né? Então esse é um aspecto. Se eu troquei meu device é outro aspecto, né? Se eu sempre trabalho com o mesmo device, que eu vou confiar mais, legal. Esses aspectos que pode dar um acesso condicionado, dá para fazer uma série de coisas em cima disso, tá? Já peguei uns use cases bem interessantes, até de confiança entre empresas, onde eu confio no acesso condicionado dele do outro lado, confio nos devices que ele validou do outro lado, e com isso eu dou uma federação para ele acessar as coisas aqui do meu lado. Então tudo isso dá para fazer uma brincadeira boa aqui quando a gente está falando de identidade
como perímetro. Quando a gente falar que a pessoa entrou, e você vai olhar os outros aspectos ali, então aí a gente vai cair aí um pouco no mundo do ITDR e tal, e aí você vai entender ali os aspectos de comportamento desse acesso já dentro ali, né, do nosso ambiente principalmente, né. Eu cheguei a participar de um outro projeto que a gente fez algo bem interessante, tá? Nesse outro projeto também teve um casamento de IGA com o universo de TDR, tá? Onde ali no IGA, que aí eu não estou falando nem de profissionais de privilegiados, system admin, esse tipo de coisa. Estou falando de pessoas de negócio, tá? Então, em termos de pessoas de negócio, o IGA, por exemplo, ele pode ter uma riqueza de conhecimento, onde dentro do IGA eu sei que, por exemplo, um gerente ele é mais perigoso que um VP, dados os acessos que esse gerente tem. Então, a nota de risco dessa pessoa ela é bem maior, tá? E aí, o que, que a gente fez? A gente começou a compartilhar essa informação do IGA para dentro de outras tecnologias, para que essas tecnologias passassem a conhecer o negócio da empresa. Estamos falando de negócio aqui. Conhecer o negócio da empresa e saber que se alguém passa a tentar roubar a credencial e tenta se passar, por exemplo, pelo gerente que aprova pagamentos ali, é bem mais perigoso do que o chefe dele. E esse tipo de coisa. Então aí dá para fazer mais essa série aí de validações e brincadeiras aqui, nesse contexto. Bom, para quem não conhece o termo, quando o Alfredo fala de ITDR, né, ele está falando do Identity Threat Detection and Response, né, você ter todos os mecanismos de defesa e resposta a incidentes, mas especificamente na infraestrutura de identidade, né, então a gente está falando aí de um ataque a um AD, né, de um password spray, por exemplo, um atacante querendo fazer um password spray, ou ele tentando desabilitar um MFA. Então, todos esses tipos de ataque, eles são considerados ataque à infraestrutura de identidade. Quando a gente fala de ITDR, né, a gente não está falando de uma solução apenas, né? Você tem o ITDR dentro de todas as ramificações do IAM, no PAN, no IGA, no Access Management, enfim. ITDR não é uma área, não é uma ferramenta. O ITDR é uma disciplina que engloba uma série de controles de proteção à identidade, né? Eu só queria deixar isso claro aqui, que isso falou-se pesadamente no evento, Alfredo. Aí já é um spoiler para quem não foi no evento, porque falou bastante sobre esse assunto. E o Kim, aí eu já queria trazer aqui a bola para o nosso Cloud Specialist. O Kim, ele entra dentro de uma estratégia de ITDR, né, Pires? E aí eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre esse conceito do Cloud Infrastructure Entitlements Management, né, que entra dentro dessa abordagem de ITDR. Isso é interessante, porque se tu não fosse falar, eu ia falar justamente sobre essas terminologias, né? A gente tem gente aqui que está nos assistindo, ou que vai assistir depois, por exemplo, no YouTube, que vai ficar gravado, né, que pode eventualmente ter essa dúvida, né, o que é IGA, né, então, a gente está falando de identidade, governance, todo esse processo de administração, de governança de identidade. A ITDR, ele é mais voltado para essa parte de detection and response, ou seja, e principalmente voltada a threat, né, a ameaça em si, como isso se caracteriza. E aí tem uma série de sopa de letrinhas que a gente conhece, que a gente vê dentro da área de security, que envolve, né, que é um grupo macro, né, dentro do que a gente está citando agora aqui, especificamente cloud, security, ou IAM, e por aí vai, né. Então, um deles é o KIM, por exemplo, ou a gente fala KIM para ficar mais interessante, porque se falar CIEM com C, fica, para quem conhece o CIEM tradicional com S, né, de eventos, né, acaba gerando essa confusão. Então, que vem de Cloud Infrastructure Entitlement Management, que nada mais é do que esse management do entitlement, ou seja, é o gerenciamento do direito. Esse entitlement significa direito de acesso em infraestrutura de cloud. Então, cada plataforma é interessante que ela trabalha de uma maneira diferente, né? Dificilmente tu vai encontrar um provider de segurança tendo uma ferramenta como, isso aqui é meu KIM, isso aqui é meu IGA, isso aqui é meu, né, esse aqui é o meu KNAP, né, que é meu Cloud Native Application Platform, por aí vai. Então, ele geralmente tem uma plataforma onde ele vai prover ali a segurança. Então, o Senha Segura hoje, por exemplo, nós, pensando em comunidade, pensando
em cultura de comunidade, né? Para quem não sabe, o Senha Segura tem muito forte essa cultura da comunidade, uma cultura geek, inclusive. A gente tem uma loja, né? Eu até não sei o nome da loja, talvez o Davi saiba o nome da loja, que vende as nossas camisas, as nossas canecas, que são todas elas voltadas para esse lance mais geek, assim. Eu acho que é Geek, inclusive, o nome da loja. Tem alguma coisa de eu Geek, acho, eu posso estar enganado. se eu não me engano é isso, a gente pode pedir para o nosso pessoal da produção tentar descobrir aí, tentar nos Universitário. ajudar durante o nosso bate-papo aqui. Tem camisas, tem stickers, é muito legal, né? Então, isso é uma das coisas que chama bastante atenção. Então, por ter esta cultura, nós começamos a desenvolver um projeto de cloud security voltado, né? Alguém já colocou ali as t-shirt geek, que é onde encontram várias, inclusive no H2HC a gente estava com uma camisa muito legal, foi muito pedido pelo pessoal, a camisa ali fazendo a diferenciação do hacker e do cybersecurity professional, né? O hacker é um estilo de vida, é aquela pessoa que é criativa, e o security professional é aquele cara que trabalha com segurança da informação, né? Então tem as diferenças realmente, né, no contexto. Mas voltando à explicação que tu perguntou, justamente isso, Kim, hoje em dia, aquilo que a gente está desenvolvendo é um projeto gratuito voltado, é um projeto community. Então, quem quiser participar pode nos procurar depois, a gente tem o Kim, o nome do projeto é Build With Us, ou seja, construa conosco. A gente está construindo uma plataforma de gestão de identidade em cloud 100% colaborativa, e aliás, nós fizemos 2 apresentações no Alcatraz, né, mais um dos projetos aí que o Alfredo toca, né? A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre como o atacante explora a identidade dentro do Alcatraz Security ali, né? Tem o próprio YouTube deles, a gente fez a demonstração de como funciona o ataque e como mitiga isso, né? E aí já trazendo essa visão de ITDR, porque como é que a gente detecta isso, né, valida o que é possivelmente vulnerável diante dos más permissionamentos, ou dos misconfiguration, das falhas de configurações, sugerindo recomendações e já tendo essa visão mapeada de forma gráfica, né? Então, e aí tem uns outros spoilers que a gente está desenvolvendo aí, de fazer um link com a parte de Threat Intel para trazer essa informação de um possível vazamento, por exemplo, de uma key. Então, no final das contas, gente, é uma plataforma, né? Com a sopa de letrinhas estão subalocadas ali de uma outra maneira. Então, e o Alfredo deve perceber muito isso, porque conversa com muito fabricante, sabe bem disso do que eu estou falando, né? Então, todos têm, ou a maioria deles tem, não tem o nome exatamente Kim, ou IGA, ou KNAP, mas tá ali a função, né? Boa. Legal. Bom, inclusive o pessoal colocou aí no site, aí no nosso YouTube, justamente o link, se vocês quiserem depois acessar ali, podem ver o quão geek o Senha Segura é, o quão community o Senha Segura é. Isso é muito legal. Para quem é comunidade, vai gostar mesmo de acessar. Boa. Eu queria voltar nessa questão que o Alfredo trouxe do contexto, né? Porque essa, na verdade, quando a gente fala da identidade, ser o novo perímetro de segurança, até a questão do próprio Zero Trust, né? Quando você pensa nos novos modelos de segurança, você tem pessoas trabalhando de fora, você tem pessoas trabalhando de outro país, você tem todo esse não só o cloud, mas você também tem o trabalho remoto. E como a identidade é o novo perímetro de segurança, né, você tem que pensar em todo esse contexto. O dispositivo que você está acessando, ele é gerenciado pela sua infraestrutura. Esse usuário, ele costuma fazer o acesso nesse horário, dessa localidade, e aí é exatamente o que o Alfredo falou, você criar o contexto de risco do usuário para poder você avaliar o que é que você faz com ele, né? E não necessariamente você vai permitir ou você vai bloquear o acesso, né? Quando você fala de contexto, você consegue pegar essa avaliação do usuário e você pode decidir, talvez, colocar um MFA para ele fazer uma operação mais crítica, né? Você pode pedir uma aprovação, não necessariamente você vai bloquear ou permitir o acesso, né? Você pode ter todo esse conjunto de ações para você construir esse baseline de comportamento e aí sim você decidir o que é que você faz com aquele usuário, né? Se você permite ou se você pede uma aprovação, ou enfim, faz algum outro mecanismo de controle para poder você se certificar que esse usuário é quem ele diz ser, né?
Isso aí. Até, assim, pegando um contexto bem prático, né, para o pessoal, né, perceber bem, você pega o próprio Internet Banking, que você pode começar navegando e vendo X coisas ali dentro do seu Internet Banking. Em determinado momento, ele pode te desafiar ali e validar um OTP ou algo do tipo. Isso, por trás, pode ter uma solução dessa de acesso condicionado que ela pode ter atitudes, por exemplo, para não gerar uma fricção em cima de você. Então, assim, para que ela vai friccionar você, né? Que aí seria não é te incomodar, né? Se friccionar e já te pedir de cara a alguma validação, mandar um OTP, né? Que seria enviar um código para você e tal, logo de cara. Eventualmente não precisa disso. Tem várias coisas aqui nesse contexto. Você pode começar navegando. Se o seu telefone, por exemplo, é um telefone que a solução já conhece, sabe que é você, sua credencial está ok, seu comportamento está ok. Pode ser até comportamento até do jeito que você digita, dependendo da tecnologia que você usa. Se tudo isso está ok, não necessariamente ela precisa nem pedir o OTP, né, uma validação ou validação facial, né, que os bancos estão fazendo bastante, caso tudo esteja ok. Variou, você viajou, por exemplo, mudou um pouquinho aí o contexto, aí a solução pode te desafiar e automaticamente incrementar esse conhecimento dela sobre o seu contexto, incrementa isso e deixa você continuar trabalhando. Então, por exemplo, o Felipe chegou em Portugal, ele foi fazer a próxima transação dele, pediu face, por exemplo, validou face, e na segunda vez, eventualmente, nem precisa pedir, e ele segue usando porque ela já entendeu que ele chegou em Portugal e está tudo ok. Tá? É que o risco que ele oferece é menor, né, do que Exato. ele ofereceria. Uhum. A gente fala de ITDR e aí a gente está falando aqui de KIM, né, de PAN. Inclusive, para os que querem entender um pouco mais sobre o aspecto de Privileged Access Management, né, quando a gente fala de IAM, a gente tem o Access Management, o Identity Governance and Administration, né, e o Privileged Access Management. O Senha Segura, a gente basicamente é um vendor que a gente é bem focado na questão do acesso privilegiado. Inclusive, o nosso time vai colocar aí para vocês um link para um material rico que ele explica bem direitinho o como funciona o Privileged Access Management, né? Você tem o Privileged Account and Session Management, que é toda a versão de conta e sessão privilegiada. Você tem o Privileged Elevation Delegation Management, que é a elevação e delegação de privilégios em workstations, né? Você tem o Secrets Management, que é o DevOps, e você tem também, agora, a área que o Pires estava falando mais cedo, que é o Cloud Infrastructure Entitlements Management. Esse nosso material ele é bem rico e explica direitinho todas as nuances dessas diferentes áreas. E aí, agora, eu queria entrar num próximo tópico com vocês, que é como as diferentes ferramentas de gestão, identidade e acesso, elas têm se convergido, né? Como não apenas o PAN trabalha sozinho, não como apenas o Access Management ou o IGA, mas como todas essas ferramentas de proteção de identidade trabalham em conjunto para poder você garantir essa segurança. E aí queria explorar explorar com vocês como é que isso tem acontecido no mercado. Como é que tem acontecido essa integração das diferentes ferramentas de proteção de identidade? Uhum. Eu vou começar aqui, Felipe. Vamos lá. Primeiro, uma das nomenclaturas que o mercado até usa é o Identity Fabric para pegar o contexto inteiro end-to-end aqui, tá? Mas não vamos amarrar isso aqui, né? Vamos mais para alguns casos mais práticos. Então, um exemplo uma integração, por exemplo, do próprio IGA com uma solução de PAM ou PAM, onde você, no IGA, você já tem, né, que é a sua solução de governança de identidade e acesso, você já tem uma integração, por exemplo, com o seu sistema de RH, então você já vai saber, por exemplo, que o Felipe ele está deixando a empresa no dia tal e ele é cheio de privilégios ali, tanto na nuvem quanto em diversos outros assets na empresa, tá? E aí o que acontece? Num primeiro ponto, o próprio IGA pode interagir com a solução de PAN,
e pode cortar esse acesso do Felipe diretamente na solução de PAN. Depois a gente pode até entrar em aspectos de PAN, porque a princípio o Felipe ele nem precisa saber senha dele, credenciais dele para ele trabalhar com uma solução de PAN, mas ele tem acesso à solução, onde vai abrir esse cofre para ele trabalhar. E o IGA ele pode já cortar esse acesso quando o Felipe estiver deixando a empresa. Isso é uma coisa. Outro tipo de integração é também o próprio IGA fazer uma revalidação dos acessos que você tem numa solução de PAN. Então, ele vai resgatar as informações e vai revalidar essas informações. Um exemplo é o gerente, por exemplo, dos DBAs, que ele é responsável pelos bancos de dados da empresa, ele verificar que pessoas, quais pessoas têm acesso aos determinados bancos de dados por meio do PAN. E aí ele vai notar que o Felipe está ali no meio, né? Estou usando o Felipe aqui, vou aproveitar e usar ele. Né? Então Esse o Felipe cara é tá ali. malicioso, hein? Sim, sem dó aqui. Então, assim, ó, o gerente dos DBA falou: não, esse Felipe aqui, ele não tem nada a ver aqui com o meu time, vou cortar o acesso dele. Então, isso também é um outro use case aqui bem interessante de convivência aqui das ferramentas. Desdobrando por outro lado, quando a gente fala de monitorar comportamento e tudo, a gente desdobra o universo. Tem soluções de PAN que tem dentro dela já uma série de possibilidades de entendimento do comportamento dessas identidades privilegiadas. Pode ter algoritmos, pode ter inteligência artificial em cima dentro da própria solução, como isso também pode interagir com todo aquele universo que a gente falou de TDR e desdobrar isso também para que outros ferramentais, outras abordagens ali também conheçam o que está acontecendo dentro do PAN, um pouco também pegando informação do IGA e olhando tudo isso e extrapolando ali se tem algo estranho. É isso aí, né? A gente, no meu use case, na verdade, a gente tem Você um não tá usuário usando meu chamado nome. Alfredo. Pode usar, pode usar. Não, mas na verdade acho que é isso aí mesmo, Alfredo. Não tem muito. Eu acho que parte tudo do princípio daqueles 3 pilares que eu tinha comentado lá no. Para quem está chegando agora e está nos assistindo, eu comentei sobre 3 pilares que são para tu implementar a cultura de Zero Trust, tem que trabalhar pelo menos com processos, pessoas, né? E ferramental. O Davi perguntou sobre as ferramentas, né? E aí, para eu conseguir realmente criar esse processo de RH, né? Justamente a gente que trabalha com segurança da informação, muitas vezes a gente acaba trabalhando como um consultor, né? Seja de forma profissional ou até mesmo de forma, vamos dizer assim, não profissional, porque auxilia algum amigo, alguma empresa, né? Algum amigo que está numa empresa, e a gente acaba vendo esses processos falhando, né? Então, é um funcionário que não tem um privilégio, né? Adicional, né, tem um privilégio adicional, não, tem um privilégio alto, né, e eu tenho um exemplo muito claro em cloud, por exemplo, de um projeto que nós atuamos, né, onde dentro de GCP, por exemplo, de Google Cloud, a rule, né, mais alta que tem de high privilégio, assim, seria a rule de owner, né, que é quem dá o maior privilégio dentro de GCP. E uma dessas empresas nos mostrou um exemplo claríssimo de pelo menos 15 usuários que tinham, cada um deles tinha uma custom rule, ou seja, uma rule que era customizada, né, em cima, para uma determinada ação dentro de cloud, e que provavelmente não funcionou. E aí depois disso foi atribuído a ele uma outra rule de auditor ou editor, ou que é uma rule com um pouco mais de privilégio, e notadamente também não funcionou. E aí o administrador do GCP, eu acho que, como nós falamos lá na região sul, eu sou gaúcho, né, eu vou usar uma expressão gaúchesca que fala agarrou 3 nojo, talvez o pessoal não entenda, mas o cara do TI ficou irritado que não tinha conseguido resolver o problema dele, então ele agarrou 3 nojos, né, então ele ficou bem irritado, e o que ele fez? Ele simplesmente atribuiu a rule de owner para aqueles 15 usuários. Então, claramente deu para ver um behavior, que o Alfredo comentou, né, um comportamento, né, que tu tinha um processo e tinha pessoas, e tu tinha a ferramenta, mas aquele processo não foi cumprido, e por consequência disso foi dado um alto privilégio, um overprivilege, que a gente chama. Então, mesmo eu tendo um IGA, tendo um PAN, eu tendo um KNAP, eu tenho um KIN, eu tenho um CASB, eu tenho qualquer plataforma, se eu
se eu ultrapasso esses processos da minha cultura de Zero Trust, eu acabo tendo uma quebra no processo de segurança. E aí cabe um outro use case, que era de um outro usuário chamado Alfredo, que ele... Agora vou me cobrar, né? Não, na verdade, esse não foi o usuário Alfredo. A gente teve no Rio Grande do Sul, há umas 2 semanas atrás, e não foi um caso comigo, foi um colega meu que teve esse exemplo, mas eu acho que se encaixa muito bem nisso que a gente fala de usuários, processos e ferramentas. Ele teve num hotel onde ele se hospedou, e ao chegar na recepção, ele viu na recepção, e inclusive tirou a foto de 3 post-its, né, com 3 aplicações diferentes, com a senha ali do usuário e a senha. E você que está ouvindo agora, ou que vai ver depois, provavelmente deve estar pensando, é @123, era 1234. Não, as senhas eram complexas, ou seja, o processo de segurança tinha sido cumprido. Ela realmente ela colocou uma senha complexa. O usuário é que estava mal instruído porque colocou num post-it. Então, faltava o terceiro pilar, que é o ferramental. Então, o processo foi definido que é senhas com mais de 16 caracteres, né? Ou seja, caractere especial, letras e números maiúsculos, minúsculos. Estava ali. O processo foi estabelecido e o cara de segurança, venci. Mas o usuário, em cima do processo, estava incompleto, porque botou num post-it. Então, ele teria que ter uma plataforma de PAN, para não fazer isso, tinha que ter uma plataforma de gerenciamento de senha em browser que fosse corporativa, para que gerenciasse isso, né, para que ele pudesse implementar, e isso só é implementado através de ferramenta. Então, são casos que o Alfredo trouxe, que são casos reais que ele teve oportunidade, eu estou trazendo casos reais, e com certeza se a gente abrisse aqui para a audiência, o pessoal ia trazer outros inúmeros casos. Então, a ferramenta, Davi, respondendo, existem várias, né, mas tudo ela é baseada num processo, e por isso que a gente fala de GRC, fala de governança, fala de compliance, porque são partes e itens importantes dentro do ponto, e até fica aqui um convite, né, a gente vai ter, para quem fala inglês, a gente vai ter um webinar, provavelmente em maio, para falar sobre cyber insurance, né, principalmente para falar sobre o quanto soluções de identidade ajudam a diminuir o custo de investimento em seguros. Para quem não sabe, o termo cyber insurance é um termo mais fora do Brasil utilizado, né? São as empresas que pagam um seguro em caso de um possível incidente e como vão se recuperar contra esse incidente. Então, muitas vezes, as empresas que têm soluções de gestão de identidade, seja ela PAN, IGA, ou o que for, acabam diminuindo o custo de investimento no cyber insurance, porque eles têm as plataformas que auxiliam nessa proteção. Então, fica aqui esse convite. Logo, logo mais estaremos divulgando aí nas redes sociais. Boa, não vou perder essa não. Quando a gente fala de cyber insurance também, complementando aí o pensamento do Pires, quando você pensa numa empresa seguradora, né, ela está ali comprando o seu risco, né, ela está assumindo o seu risco. E é da mesma forma que quando, por exemplo, você faz um seguro de um carro e a seguradora lhe exige instalar um alarme, instalar um rastreador, enfim, pelo menos nos casos que eu tenho visto, é que dois tipos de produtos são essenciais, são exigidos por seguradoras para poder assumir esse risco, né? O primeiro é MFA e depois IPAN, né? São duas ferramentas que protegem identidade de usuário, né? Isso aí. Queria então aproveitar, pegando esse gancho do Pires, e quando você fala, né, Pires, de pessoas, processos e ferramentas, né? Então a gente precisa de pessoas para executar esses processos e precisa das ferramentas também. Mas eu não sei se tem gente aqui na nossa audiência que ainda não tem esse tipo de ferramenta implantada. Então eu queria para os dois aí darem um conselho para quem ainda não tem nenhum, te faz esse controle de senha aí na planilha, como você está, ou anotado no post-it, né? Que tipo de conselho vocês têm para esse CISO? Não, legal. Uma coisa que até ia comentar em cima do que o Pires comentou, nem vou falar que foi ele que anotou aquela senha, mas ali tem duas coisas ali: ser humano, né, que é a pessoa aqui, e fricção, tá? Também, no meu ponto de vista. Que, por exemplo, também, se a senha é muito complexa, isso fica aí para os CISOs, né?
também, se você criar algo mirabolante e tal, a pessoa vai anotar, né? Isso estou falando sem ter ferramental, né? A pessoa vai anotar porque você pediu algo mirabolante. Então, também, o equilíbrio, caso você tenha acesso às tecnologias que te ajudem aí, o equilíbrio que acaba caindo naquilo que a gente comentou de behavior e tal, do acesso ali, né, do comportamento do acesso, por que não equilibrar um pouco e não ser tão rígido ali até no nível de complexidade dessa senha? Isso eu não estou nem falando da gente também fazer a guarda depois da senha, que é outro tópico, mas você também analisar o comportamento desse usuário seu, e aí você entende que ali é o seu usuário que está acessando bem, né? Como a gente já falou, de um local tranquilo, de um equipamento tranquilo, e você não precisa pedir uma senha mirabolante que ele vai anotar, né? Isso é uma coisa. E aí, fora isso, aí você consegue sim, né? E fica também recomendado aí para os CISOs de considerar esse aspecto, principalmente do acesso privilegiado, que é o principal meio para a joia da coroa da sua empresa. E isso você deveria salvaguardar. Você vê muita empresa que ela investe em outros tópicos e vai deixando o acesso privilegiado para depois, até ela ser vítima aí, né, de um ataque que vai ser bem em cima de uma credencial que vai fazer um estrago violento, ou em cima do negócio, ou em cima diretamente num banco de dados, o que seria até pior. É isso. Concordo plenamente contigo, Alfredo. Acho que esse balanço é extremamente importante, né? Para se implementar aí, de novo, ter uma cultura de segurança a nível de identidade, né? E aí, indo de encontro àquela frase que o Davi falou também lá no início, para quem chegou agora, né? Eu não tenho como proteger aquilo que eu desconheço, né? Então é até interessante, né? O LinkedIn aí fez alguma série de artigos, né? Via inteligência artificial sobre recomendações de AM, perguntando para especialistas o que falavam. E uma das coisas que eu escrevia quase que frequentemente era justamente isso: conheça o seu ambiente, né? Eu preciso conhecer o meu ambiente para poder implementar soluções de segurança onde não crie zona de fricção, onde não crie zona de sombra, onde não crie complexidade para o meu usuário, né, onde eu tenha treinamento de conscientização, né, isso é interessante porque há umas 2 semanas atrás eu participei eu fui convidado por uma empresa da região sul para fazer uma palestra sobre conscientização para a parte de MFA mesmo, né, para usuários não técnicos, né? Então, a gente, tudo bem, nós estamos falando para CISOs, mas eu tive a oportunidade nesse evento de falar para umas 400 pessoas aproximadamente, que não são técnicas, a importância das senhas, né? Então, o grande desafio das senhas desse usuário que a gente estava comentando, que o Alfredo comentou, quando a gente gera complexidade para ele, ele vai copiar, né? Quando ele não tem o ferramental, né? Então, ter esse balanço é extremamente importante. Então, uma das coisas que eu comentei é que a empresa e aí o CISO, né, a gente tem se a gente pudesse definir, não definir, né, definir é uma palavra muito forte, mas se a gente pudesse estabelecer ou sugerir 2 linhas de pensamento de privilégios, de tipos de privilégio de acesso dentro de uma empresa, eu separaria o que é acesso privilegiado, né, e o que não é acesso privilegiado. Simples como isso. Então, para quem não tem tanto conhecimento, né, são 2 tipos de acesso. Quem precisa acessar ambientes críticos e aqueles que não precisam acessar ambientes críticos. Então, por exemplo, imagina um banco, por exemplo, né, tu tem gente que precisa acessar o sistema financeiro, gente que precisa acessar a aplicação financeira, e tu tem a recepcionista do banco, tu tem, né, o gerente do banco até tenha que acessar algum ambiente crítico, mas a recepcionista do banco talvez não precise ter acesso a dados tão importantes. Mas aí vem o ponto, eu tenho 2 perfis diferentes, como eu protejo eles? Então, como eu facilito para evitar fricção? Como eu crio, ou como eu procuro ferramentas de mercado que vão me ajudar nesse processo de evitar fricção? Então, eu tenho o usuário que eu preciso de um PAN, que tem um alto privilégio, e aqueles que
em teoria, eu não preciso ter um auto-privilégio, eu também tenho que facilitar a vida dele. Então, se eu puder automatizar e tirar a senha da mão dele para logar numa aplicação, mesmo não sendo crítica, a nível de browser, por exemplo, isso já é um facilitador para ele como usuário e principalmente para ti, CISO, CIO ou responsável de board que precisa cuidar da sua empresa, evitar o risco de um possível vazamento e principalmente ter saving, né, porque a gente acaba olhando, infelizmente, em algum momento, segurança como um custo, e na verdade não é um custo, né? Na verdade, segurança da informação, ele é um saving. Então, se você sair com essa mensagem hoje de que segurança da informação, ele é um saving, identidade, ele é um saving, né? Eu, Felipe Pires, estou feliz de sair com essa informação daqui. Legal, até ia comentar isso do saving também, que, assim, a gente está falando aqui de várias coisas. Por exemplo, no caso até da recepcionista, saving até de helpdesk. Né? E é verdade. É um saving que, se você colocar na ponta do lápis ali, já impacta bastante. Falando de acesso privilegiado, só o fato de você também diminuir risco operacional, não estou falando nem de ataque, é risco operacional aqui. A pessoa acessar um banco de dados que ela não devia e fazer algo errado. A pessoa parar um servidor que ela não deveria parar, entre outras atividades, tudo isso é risco operacional que vai gerar horas de sistemas fora, vai gerar outros impactos para a empresa, não é nem ataque e é algo também que, por tabela aqui, as soluções de segurança estão apoiando também. Excelente. Você trouxe essa informação, essa questão do Service Desk, né, do reset de senha. Eu dei uma pesquisada aqui. Estima-se que de 30% a 50% de chamados de helpdesk sejam associados a reset de senha, né? Então, se você tem uma solução que ela é capaz de automatizar esse processo que seja de reset de senha, olha o savings que você já tem aí dentro do seu parque, né? Uhum. E a gente fala bastante também, a gente sempre ouve esse balanço, né? Segurança e produtividade, né? E eu acho que o mundo ideal, apesar da gente falar que isso é um balanço, eu acho que a gente consegue, e queria ouvir também de vocês acham que a gente consegue equilibrar realmente segurança e produtividade? Que esse realmente é o desafio? Ou a gente consegue o máximo de segurança com o máximo de produtividade, né? E aí existe todo esse desafio também da área de segurança como um business enabler, ao invés de ser facilitar os negócios, ao invés de ser um disruptor de negócios também, né? Existe também essa mentalidade, e até para convencer o próprio board dentro dos investimentos de segurança. Uhum. Principalmente single sign-on dentro de identidade, tá? Então, dentro de identidade, a gente falando de single sign-on, falando de PAN, você já vai dar diretamente o acesso que a pessoa precisa, já logado. Então, tem outros aspectos que você consegue fazer sem trocar o jeito dela trabalhar, o cliente que ela usa para acessar, por exemplo, um Linux e tal. Então, assim, você não está gerando impacto, na verdade, você está dando velocidade ali no acesso que ela precisa, né? Mesmo que seja algo, né, falando de termos aqui de novo, o just in time, que é dar o acesso na hora ali que ela precisa para trabalhar e tal. Você fazendo isso bem feito, sem inventar burocracias inúteis, que assim também, né, tem gente que acaba querendo inventar burocracias inúteis com uma aprovação e tal, mas a pessoa pode, já que ela tem uma change, por exemplo, ali, que ela vai documentar uma mudança que ela vai fazer, uma integração até de uma solução dessa, já com uma solução de PAN, já provendo acesso, e ela conseguindo entrar para trabalhar, ela já até encurtou, porque ela, parte da burocracia ia fazer um lado, depois ia fazer do outro. E aí, então, tudo isso você consegue encurtar. E falando do end user, quando você aplicar o single sign-on para ele que entrou a primeira vez, já com o suporte que o Felipe comentou ali, dela não ter que ficar se preocupando tanto com a senha dela, e depois que ela entrou, ela ainda tem um single sign-on, tudo vai mais rápido. Então, o dia a dia dela fica mais rápido, né? Com certeza. Eu acho que é um balanço, né? Tudo é balanço, na verdade. E aí eu queria aproveitar e dar uma
apimentadinha aí nesse tema, né, de produtividade, e trazer duas letrinhas, né, que tem se falado muito nos últimos eventos que eu tenho participado, e com certeza o Alfredo, por também morar aqui na Europa e também transacionar bastante nesse mercado, e não só nesses, mas acompanhar esse mercado de identidade, né, a produtividade, segurança, existe duas letrinhas que têm crescido muito, que é a inteligência artificial, que tem sido adicionada não só, principalmente a nível de produto, né, para facilitar o processo de automação, e também para facilitar o processo de evolução das ferramentas, né? Então, justamente para aumentar a produtividade. Então, por exemplo, a partir do momento que eu e o Alfredo trabalhamos no mesmo grupo de trabalho, né, e a gente faz parte da mesma equipe, então uma inteligência artificial, por exemplo, pode me recomendar os mesmos níveis de configuração de segurança, né? Eu entrei na squad, né, ou no time, ou qualquer nome que você queira usar, né, do Alfredo. Então, a partir daquele momento, a ferramenta entende que eu faço parte desta squad, desse time, e já me adiciona políticas de segurança a partir deste aprendizado. Por outro lado, a gente também tem ferramentas de segurança, né, voltada à identidade, que a partir do momento que detecta que tem certas actions, por exemplo, da AWS ou de um outro provider de cloud, que daí tem um outro nome, por exemplo, eu estou usando actions porque é um exemplo da AWS, ele entende que aquele usuário tem algumas actions que não deveriam ser atribuídas àquele usuário, então por isso ele já recomenda também que que seja feita essa alteração para tirar esse privilégio, ou o famoso overprivilege, né, esse acesso acima do permitido. Então, cada vez mais a AI tem auxiliado esse processo de produtividade e segurança também. Obviamente traz alguns desafios dentro do todo, né, mas aí fica uma pergunta minha para o Alfredo, né, ao invés do Davi perguntar, eu vou perguntar o que o Alfredo tem visto aí de AI. Inclusive no evento foi falado, algumas pessoas falaram sobre isso, né, eu preferi falar só sobre Attack Path, entre outras coisas, até porque o Alfredo me deu só 10 minutos para falar, então eu tinha que correr, mas isso é um tema que eu tenho estudado bastante, tenho participado de alguns eventos, tenho moderado alguns painéis, e é uma coisa que eu tenho achado muito, muito legal, assim, até no projeto que a gente está construindo no Ciência Segura como comunidade, tem Machine Learning ali, tem AI, então está sendo muito legal. Legal. Ó, ele tá me pedindo no meio da live aqui para ter mais tempo no próximo evento. Isso aí sempre. Já vou levar me em conhece. consideração. Mas assim, você deu vários exemplos aí importantes, foi tópico quente do evento mesmo. Mais use cases sobre isso, tem muitos use cases em cima de IGA, tá? Então, na parte da governança e revalidação de acesso, como é algo que, dependendo da empresa, é bem trabalhoso, a inteligência artificial vem para dar sugestões também do que a pessoa pode já aprovar, mas sem medo, e aí sobra o que ela tem que analisar de forma mais criteriosa. Então, imagina que tem um gestor com 100 pessoas que ele tem que revalidar o acesso, aí ele fala, olha, essas 10 você tem que tomar mais cuidado. Aí ele foca, né, nessas 10, por exemplo. Isso é uma coisa, e outra que também está despontando bastante dar insights mais rápidos de quem é a ovelha negra de um grupo de usuários. O Felipe, no caso. O Felipe, pode ser o nosso Felipe do exemplo, que não é o Felipe Pires, é outro Felipe, tá? Mas ele já começa a aparecer e falar, ele está desviando do resto. Então, ele é a ovelha negra, né? Então, aí você foca numa identidade para entender por que ele é a ovelha negra. Quando você fala de IA também, aí eu vou puxar para a gente aqui do Ciência Segura. A gente desenvolveu aí com a inteligência artificial também uma capacidade que ela consegue, e aí já trazendo a questão do ITDR, né, que a gente trouxe mais cedo, e do Behavior Biometrics, né, você entender o comportamento do usuário. A gente desenvolveu a funcionalidade que ela detecta o padrão de digitação do usuário. Então, a solução aprende como o usuário digita, e a gente está trabalhando agora com roadmap de movimentos de mouse também, ou seja, através da interação do usuário com o sistema, ele consegue detectar
uma potencial anomalia, um potencial ação maliciosa dentro daquele ambiente, né? Utilizando aí a questão de inteligência artificial. Eu também vi lá no evento também várias aplicações de IA, mas não é só a gente como vendedor que está utilizando IA, não, né? Os atacantes também estão fazendo um bom trabalho aí de dar bypass nessas ferramentas de detecção de ameaças, né? Como é que vocês têm visto isso? Isso está crescente, tá? Isso até já me pediram para ser tópico do próximo. Assim, a gente vai ter duas ações regionais, uma em BH agora e depois vai ter até o transbordo do IAM Tech Day, que foi nacional, tem um transbordo de São Paulo. Já me pediram para incluir esse tópico porque está muito forte isso. A IA ajudando a quebrar as barreiras. Esse que é o ponto. Então, esse é o perigo, está dando arma para quem tem menos conhecimento e uma arma com uma aceleração muito forte. Isso é tópico quentíssimo, foi muito discutido lá, e o pessoal pediu para ter painel específico sobre isso no próximo e tudo. Então, o que a gente quer? Boa. Isso é um tópico que é muito, muito discutido. Eu fiz um levantamento no início do ano, né? Até para, enfim, participar dos eventos e isso é um tema que está sendo falado. Se a gente elencar tópicos que estão sendo falados no mundo inteiro, né? AI relacionada a qualquer área de segurança da informação é um tópico quentíssimo em qualquer lugar do mundo. Os principais eventos estão falando, né? Sobre AI, inclusive eu participei esse ano do TDC Summit AI em São Paulo, ajudei a coordenar o evento, participei de 2 trilhas de painéis onde nós debatemos justamente essa questão da AI dentro de segurança da informação e produtividade. Então, acho sim que a gente precisa falar sobre isso, porque cada vez mais as plataformas estão usando isso, né? Até uma das coisas interessantes que o Davi não chegou a mencionar, mas o Senha Segura, ele é um grupo de empresas, né? E dentro desse grupo de empresas nós temos uma empresa de inteligência artificial que ajuda nesse processo de inteligência. Então isso é legal porque, cara, é Brasil exportando tecnologia para o mundo, né? Então, AI não é um tópico novo, na verdade, ele está realmente quente, como o Alfredo falou, mas não é um tópico, assim, tão novo, né? Já vem de algum tempo, né? Já vem desde a década de 50, lá quando iniciou esse processo das máquinas, aí a gente vai falar sobre várias coisas. Então, tem que ser falado e vai ser falado, não adianta, né? E aí eu até acho que é uma coisa interessante de falar para tranquilizar, né? Quem trabalha com tecnologia, eu acredito que vai ser beneficiado, né? Do ponto de vista de tecnologia, né? E então essa é meus 50 centavos aí, né, sobre isso. 50 reais, amigo. 50 euros, na verdade, né? Pô, tá ficando caro isso aí. Boa. Pessoal, eu queria muito... Bom, Alfredo, eu tenho uma lista de tópicos para falar aqui. Como é que eu faço agora? Tem que Faz marcar mais uma para aí. você voltar. Tem que marcar mais um aí para você voltar. Eu queria, na verdade, só antes de dar a palavra para vocês, para as considerações finais, queria que o nosso time, a gente falou aqui de Senha Segura, né? A gente tem muito orgulho de ser uma solução brasileira que exporta tecnologia para o mundo inteiro. A gente fabrica aí uma solução de PAN que é premiada, reconhecida como líder. E eu queria colocar aí o link para nossa demo. E quem quiser entender como o Senha Segura funciona, como a gente atua, como a gente trabalha para facilitar a vida do usuário, pede uma demo que eu tenho certeza aí que o nosso time vai mostrar exatamente como a nossa solução funciona. A gente já está caminhando aqui para o final da live. Eu queria dar a palavra queria primeiramente agradecer ao Alfredo, ao Pires, pela presença, pelo tempo de vocês aí. Eu sei que já ultrapassamos um pouquinho. Eu queria só dar a palavra para vocês, para a gente finalizar essa live e liberar o pessoal. Vai, Pires. Não, eu só queria agradecer aí o convite, né? Mandar o beijo para um monte de gente que me pediu para mandar beijo aqui na live. Eu não podia deixar de falar. Os caras entraram aqui, me chamaram no WhatsApp, manda beijo, manda para mim. Eu falei, tá bom.
Vou mandar beijo. Um salve aí pro Kleber. Beijão, Kleber, ó, coraçãozinho pra ti, ó. Eu vou estar sempre aí nas lives, tá? Então, eu queria agradecer aí, Davi, Alfredo, obrigado por aceitar o convite, né? Por estar junto com a gente aí. É sempre um prazer estar aprendendo contigo aí, meu velho, e conversar sobre isso, sobre identidade, sobre segurança, e com o Davi também. Então, pessoal, se tiverem, quem quiser conhecer mais sobre, de novo, nosso projeto Build With Us, né, o Kim, vou pedir para o pessoal da produção colocar aí, né, o link, né, para vocês aí justamente sobre esse projeto. É um projeto gratuito. O Alfredo também já brincou um pouco, né, já viu, já acessou, né, eu digo brincar porque a gente tem uma console chamada Sandbox Mode, então tu não precisa popular ele, e depois sim tu pode desabilitar e aí popular com os dados da tua empresa, né, e fazer todo o processo. Se quiser fazer NDA, tem muitas empresas no Brasil e no mundo que já estão usando a plataforma e estão colhendo os frutos do que ela traz de informação e também, né, trazendo feedback para a gente, e a gente está fazendo essas melhorias. Então, de novo, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Vocês que vão assistir depois, obrigado. Espero que nos aguente aí durante essa 1 hora. E era isso, Alfredinho. É contigo, meu amigo. Joia, joia. Bom demais. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado por terem apoiado também o IAM Tech Day. Tá? Assim, a gente pode marcar mais algumas aqui, se precisar, né? Já estamos super abertos. Eu estou vendo aqui também o chat do YouTube aqui, Solimar aqui pedindo para fazer mais uma, Daniel pedindo para não acabar aqui, né? Tem mais colega aqui, tem o Oscar também. Então, meus 50 euros aí, já não sei mais aí, só para a gente fechar, porque minha recomendação é não pensem também as coisas isoladamente. Identidade é um tópico complexo que você tem que pensar fim a fim para ter uma estratégia bem legal, entender como as coisas podem ter sinergia e se conversar. Então, essa é a minha mensagem aqui final. E, de novo, eu espero vocês também nos encontros do IAM Tech Day. Vai ter IAM Tech Day também o ano que vem, o principal é nacional, mas tem aí algumas coisas aí acontecendo aí nos próximos meses. Tá bom? Obrigado. E o Alcatraz? E o Alcatraz, não vai fazer... Tô te dando aí, ó. Tô fazendo propaganda do Alcatraz, tá vendo? Exatamente. Aí, a gente tem IAM Tech Day dentro do Alcatraz em junho. O Felipe vai estar lá, eu só preciso discutir quantos minutos que eu vou dar para o Felipe aí participar do evento. Aqui nós chamamos o pessoal ao vivo, entendeu? A gente Não, tem que pegar com testemunha, entendeu? Tem testemunha, todo mundo que está Gravado. Gravado. Mas é isso. Então, assim, no próximo mês aí tem a MBH, e em junho. Acho que estarei lá, hein? Olha. Veja aí, hein? Tá convidado já. E no Alcatraz teremos aí também o IAM Tech Day dentro do Alcatraz também, em junho. Tá bom? Obrigado. Boa. Excelente, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.